É a caravana dos vencedores. E quando nós olhamos para essa história aqui, você vai observar que existem duas multidões, e elas se encontram, e nada na palavra de Deus acontece por acaso, não há acasos, há propósito. Então Deus é um Deus de propósito. O Senhor nessa noite estabeleceu esse culto para nós, para um propósito de conexão, de recebermos mais da sua graça, estamos nesse ambiente de vida. E aqui é muito interessante que essas duas multidões, elas nos demonstram uma realidade que ela é notória. Quando você olha para a palavra de Deus, sempre você vai ver aquele grupo de pessoas que fazem parte do reino de Deus, que são chamados para servir o Senhor, que são os discípulos de Jesus Cristo. Nós chamamos essa caravana de vida, caravana dos vencedores, e os radicais livres fazem parte dessa caravana. E a outra caravana aqui é uma multidão que não tem vida, é uma multidão que está num ambiente de morte, de tristeza. E quando você olha para o mundo lá fora, você nota essa é uma realidade da sociedade. Eu acho que nunca houve uma geração tão triste, tão melancólica, tão cheia de depressão, tão cheia de ansiedade, tanto cheia de síndromes. É impressionante. Mas quando nós olhamos para uma das promessas do Senhor Jesus na sua palavra, Ele falou: olha, eu vim para que o homem tenha vida e vida em abundância. Ou seja, o Senhor na cruz, Ele morreu uma morte objetiva, com um propósito, para nos oferecer a vida eterna, a vida a qual Ele mesmo vive, e nós somos participantes dessa vida. Então, aqueles que fazem parte da multidão da caravana de vida, eles sabem quem eles são, e sabem quem carrega, o que eles carregam. Ou seja, nós carregamos vida, nós somos agentes de vida, nós transmitimos vida. Então você é um jovem cheio de vida, cheio da presença, cheio da unção do Espírito Santo. Mas quando nós olhamos essas duas multidões, elas representam dois reinos: reino de Deus, reino das trevas. Apresentam um reino cheio de vida, um ambiente de vida, e onde tem vida tem fé, tem sonho, tem expectativa, tem, sabe, nós nos movemos em amor, nós somos separados para o Senhor. Então é um ambiente de muita expectativa. No outro ambiente é um ambiente de morte. No ambiente é um ambiente de abundância, que está transbordando o seu favor, transbordando o seu poder, transbordando o seu amor. É um ambiente de fartura. Por isso Jesus falou: eu vim para que o homem tenha vida e vida em abundância. No outro ambiente, a outra multidão, é escassez, é aridez. Agora, o que é interessante, meus irmãos, quando nós falamos isso, eu e você, nós precisamos saber de que lado nós estamos. Qual reino eu estou fazendo parte? Qual grupo que eu estou inserido? Qual caravana que eu estou? Então hoje nós, simbolicamente, fizemos esse culto da camiseta do seu time. Igual falou, não importa o esporte, vôlei, handebol, basquete, futebol, o que seja, mas é a camiseta do seu time. Mas agora nós temos que entender que no reino de Deus, no mundo espiritual, nós fazemos parte do time do Senhor, do time dos vencedores, daqueles que são chamados pelo Senhor para cumprir o propósito de Deus. Uma vez eu vi uma ilustração e ela me chamou muita atenção. Havia um homem, que era mais ou menos um jovem, ele estava acima de um muro. Do lado direito dele era o céu, e aqui havia os anjos de Deus, que do lado de cá estavam persuadindo, convencendo ele para participar do lado de cá, para vir para o reino de Deus. E do seu lado esquerdo, do lado de cá, era o inferno, estava cheio dos demônios, e os demônios estavam bebendo, se drogando, jogando carta, e assim, nem aí para ele.
nem dando moral para aquele rapaz que estava no muro. Do lado de cá, os anjos estavam persuadindo para ele vir para o lado de cá. Mas do outro lado do inferno, os demônios nem chamavam atenção. E aqui o cara estava em cima do muro, o jovem estava em cima do muro, ele estava na dúvida, ele não sabia de que lado que ele ia ficar. E aí ele olhou assim, mas que demônio esquisito, chulé, o que é isso? Os anjos estão aqui me persuadindo, querendo me convencer para eu ir para o céu, e os anjos não estão nem aí. E ele olhou para os demônios e falou: ô seu demônio. O demônio olhou para ele, deu um minuto de atenção, falou: rapaz, eu estou em cima do muro, eu não decidi de que lado que eu sou, os anjos de Deus estão me persuadindo para eu ir para o céu, e vocês não estão falando nada. Aí o demônio falou assim: é porque você não entendeu. Quando a pessoa ainda está em cima do muro, ela já faz parte do lado de cá. Então, não tem jeito a pessoa fazer parte das duas multidões. Não há neutralidade. A vida é uma vida de escolha, e nós devemos escolher a melhor caravana, a caravana de vida. Diga glória a Deus. Mas eu quero aqui nessa noite com os irmãos falar sobre essas duas caravanas, essas duas multidões. A primeira multidão é a caravana da morte, ou seja, o Senhor Jesus está vindo na região da Judéia, chegando naquela cidade, Naim. Todas as cidades tinham uma porta. Na hora que ele está chegando próximo à porta, toda a multidão da cidade está saindo. Toda a multidão da cidade está saindo para um velório. Um jovem, era um jovem, filho único de uma mãe que era viúva. Olha o contexto dessa mulher, um contexto de muita tristeza, um contexto de muita luta. Então, aquela mulher, irmãos, já tinha dificuldade de ter perdido o marido, e agora perdeu um único filho. Então era um total desespero, uma dor enorme no coração daquela mãe. E aquela mãe estava sofrendo muito. E aquela multidão ali era uma multidão cheia de tristeza. Agora, o que é interessante nisso tudo? A palavra Naim, irmãos, na Bíblia significa formosura. Ou seja, a cidade da beleza, a cidade da formosura, naquele momento não tinha alegria nenhuma. Era um cenário de total tristeza. Por isso que essa multidão, irmãos, ela nos simboliza esse mundo. O mundo lá fora, aparentemente, ele tem a sua cor, tem uma aparente alegria, mas na hora que você for ver, realmente é um mundo cheio de tristeza. Então, olha que paradoxo, um lugar que o nome é formosura está cheio de tristeza. Sabe, essa é a realidade do mundo, essa é a realidade dos jovens sem o Senhor. Sabe, tudo parece formoso, mas não tem a verdadeira alegria. Não sabe o que é a verdadeira alegria. Sabe, quando as pessoas não têm uma experiência real com o Senhor, a vida dela é uma vida de aparência. Tudo é uma aparência. É uma aparência que para tentar conquistar, mas no mundo é assim. Você vê que é uma situação pior do que a outra, porque no caso aqui era uma completa tragédia, uma completa tristeza. Era uma caravana de morte, aonde a morte não tem mais esperança. E ali é interessante que eles estavam indo para onde? Para o cemitério. O cemitério, ele simboliza o quê? Lugar que sonhos foram enterrados. Existem pessoas que a vida dele é como um Naim. É uma aparência, mas tem uma grande tristeza, um grande vazio dentro dele, onde ele não tem mais força, não tem mais alegria, não tem mais expectativa, não tem sonho, não tem um propósito definido de vida, sabe? E Deus não criou ninguém para viver uma vida sem propósito. Deus não criou ninguém para viver uma vida sem sonhos, pelo contrário. A palavra de Deus fala que quando o profeta Joel profetizou, quando o Espírito do Senhor iria derramar sobre toda a carne, a Bíblia fala que os jovens iam ter visões, os velhos iam sonhar, os servos profetizavam. Então, todo aquele que é cheio do Espírito de Deus, recebeu a vida de Deus,
Ela é uma pessoa visionária. Uma pessoa visionária, uma pessoa que tem o quê? Expectativas elevadas em Deus. Isso que o Senhor Ele tem para nós, diga glória a Deus por isso. Mas isso é uma coisa interessante, é para você observar. Existe a caravana nesse mundo, existem muitos jovens nesse mundo, existem muitos grupos, existe todo tipo de grupo. Mas o que esse grupo tem carregado? Vida em abundância. Agora, aqueles que fazem parte do reino do Senhor carregam vida e vida em abundância. Diga glória a Deus por isso. Então isso é uma coisa assim, imagina a cena daquela mãe saindo para enterrar seu único filho. Seu marido ela já tinha enterrado. O que sobrava para aquela mulher? Somente chorar. E as pessoas que estavam naquele velório, o que poderia fazer? Chorarem juntamente com ela. Mas o que acontece? O Senhor Jesus, Ele chega, uma caravana cheia de vida. Isso é algo poderoso, irmãos. E onde Ele toca, a vida se estabelece. A Bíblia diz que Ele, com muito compaixão, Ele olhou para aquela mãe chorando com compaixão. Ele toca no caixão, libera a palavra de vida, e aquele filho, ele é o que? Restituído novamente para a sua mãe. Restituir o filho é restituir o sonho, é restituir a vida. Então, irmãos, muitas pessoas na vida dele, porque ele teve algumas certas frustrações, algo precioso foi roubado dele. Projeções, projetos, sonhos, expectativas. Mas quando ele tem um encontro real com a caravana da vida, que é Cristo, sua multidão e os seus discípulos, e uma vez que tem esse contato com a vida, que é o reino de Deus, há uma restituição de posicionamento, de identidade, de uma vida com propósito, de uma vida com relevância, uma vida com significado. É isso que o Senhor Ele faz na nossa vida. Diga amém por isso. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Você vê a beleza da palavra de Deus. Olha o paradoxo de uma caravana cheia de morte, uma multidão cheia de morte. O que restava era lamentações, choros. Vem uma caravana cheia de vida. Então a outra multidão é a caravana da vida. Diga amém por isso. Sabe, irmãos, aquela multidão não estava esperando aquele encontro. Aquela multidão não marcou aquele encontro com a multidão da vida. Isso é graça divina. O Senhor, quando Ele quer alcançar uma pessoa, Ele manda pessoas, são chaves. É como vocês ilustraram muito bem esse teatro aqui. Grupo de pessoas que não tinham vida, com um grupo de pessoas que tinham vida. E uma vez que o grupo de multidão com vida chega e libera a palavra, a vida ela manifesta. A vida ela vem sobre todos, porque aquela multidão que era uma caravana de morte, uma multidão de morte, uma vez que o filho é restituído, ela não é mais uma caravana de morte, ela se torna uma caravana de vida. Todos agora estão glorificando o Senhor Jesus, pelo grande milagre que o Senhor, Ele faz. Porque Jesus, Ele vem em frente com os seus discípulos. Os discípulos de Jesus, nós que somos discípulos do Senhor, nós estamos seguindo as pegadas do Senhor Jesus, seguindo os passos do Senhor. Para quê? Para que nós possamos ser agentes, irmãos, que levam milagre. Porque a multidão de vida, o que ela carrega? Alegria, fé, sonho, vida. Diga isso para o seu irmão assim: meu querido irmão, você carrega alegria, fé, vida, unção, sabe? Isso é poderoso. Você é alguém que carrega a vida, carrega a unção. Onde você chega, a unção chegou. Você viu os irmãos, né? Eu gosto muito daqueles vídeos. Realmente eu gosto. Vídeo quando os crentes combinam de ir para um shopping ali, 100 jovens.
ou famílias, e começam a louvar, começam a adorar naquele ambiente de praça de alimentação. Irmãos, todo mundo para. Uns para filmar, uns para orar. Tem todo tipo de manifestação, porque algo com vida foi levantado, algo com vida foi estabelecido por Deus. Então, quando a caravana de vida chega, a esperança vem, a esperança manifesta, a esperança está fluindo de todos os lados. Todos os lados. Por isso, irmãos, muitas pessoas falam: pastor, não tem o que ser mais feito. Eu lembro uma vez, estava no prédio da Videira em Patos de Minas orando, e chegou uma pessoa machucado, meio alcoolizado, na condição de rua. E esse homem tinha perdido tudo. Um casal levou ele até lá, e ele olhou para mim assim, chorando, chorava: perdi tudo. Perdi meu casamento, perdi minha filha, perdi o meu trabalho, estou na rua, jogado. Se olhava para aquele homem, realmente se olhava assim e falou: meu Deus, não tem mais nada. Aí o Espírito Santo falou para mim: o mais importante eu não tinha perdido, que era a vida. Que o diabo já tinha roubado tudo daquele homem. Eu falei para o mais importante você ainda tem, que é a vida. E se você der uma oportunidade, o Senhor, Ele vai mudar a sua história, e tudo vai ser restituído novamente. Irmãos, aquele homem, isso era na sexta-feira, aquele homem foi para o encontro naquele final de semana, passou mal muitas vezes, crise de convulsões, abstinência do alcoolismo, abstinência da droga, né? Foi liberto, né? Tomou banho, passou a ser uma pessoa digna, restaurada. E aí, saiu do encontro, foi morar num albergue, tratamento dentário, cuidado, arrumou um trabalho, começou a trabalhar, servindo ao Senhor, desceu nas águas do batismo. Quem que ele leva para o encontro depois? A filha vai para o encontro. Deus restitui o relacionamento dele com a filha dele. Hoje a filha dele é uma discipuladora na igreja, o genro é um discipulador na igreja. Então, um dia aquele homem chegou com uma caravana cheia de morte, mas Jesus chegou com vida. O que foi feito? Restituiu o quê? Os sonhos, tudo novamente. Então às vezes você conhece pessoas jovens, estão em estado assim de muita depressão, estão entregues à situação. Porque no caso aqui, quem estava morto era um jovem. Irmãos, a promessa de Deus para o jovem é longevidade. Nunca é a vontade do Senhor que um jovem morra cedo, e nunca é a vontade a vida. Agora presta atenção, a caravana de vida, onde ela chega, ela traga a morte é eliminada, porque a vida é maior, e a vida é a presença manifesta de Jesus. Então nós carregamos a presença do Senhor Jesus. Aonde a igreja do Senhor chega, aonde os radicais livres chegam, levam a vida. Nós somos uma caravana que carrega a vida de Deus. Diga glória a Deus por isso. Os sonhos são desenterrados, a fraqueza ela é transformada em força. É normal. A pessoa ela vai chegar cansada de apanhar da vida, das lutas da vida, cansada das frustrações, cansada das decepções, cansada das traições. Ela chega fragilizada. Por isso que o Senhor fala: vinde a mim, da maneira que você está. Não importa como está, somente venha. Mas qual que é a certeza? Não vai permanecer da maneira que chega, porque o poder de Deus vai manifestar. Diga glória a Deus por isso. Então, a caravana que segue Jesus é uma caravana que é apoiada pelo seu poder, pela sua unção. É uma caravana que tem propósito, que desfruta de conquistas. Irmãos, nós somos chamados para conquistar. Diga glória a Deus por isso. E essas multidões, quando elas se encontram, é o propósito, o confronto desse encontro é para transformar
trazer mudança, mas por causa do quê? Do poder de Deus que nós carregamos. Eu quero ler com os irmãos 2 textos. Abre para mim Joel 2:28, livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Olha o que a palavra de Deus diz: e o que acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão o que, irmãos? Visões. Visões. Porque alguém pode perguntar: pastor, mas ali onde há multidão de morte, como que a vida vai manifestar? Só fluir o Espírito. E quando o Espírito flui, irmãos, isso é algo sobrenatural. A unção, quando ela paira sobre o ambiente, a unção no ambiente, ela traz sonhos, ela traz visões, ela traz expectativas. Por isso nós precisamos dessa unção poderosa na nossa vida. Agora, o que é poderoso sobre isso? A multidão de vida não é uma multidão cansada. A multidão que está cansada, que está entregue, é a multidão de morte. A multidão de vida não, é a multidão que ela tem ousadia, intrepidez, poder, vida. Porque não é na nossa força natural, é pela força do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Olha uma promessa da palavra de Deus, Isaías capítulo 40, que diz, meus irmãos, verso 28 adiante, até o 31, Isaías 40 diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Verso 29, faz forte ao cansado e multiplica forças. Diga glória a Deus. O Senhor multiplica o que, irmãos? Forças. Então nós estamos no ano da multiplicação. O Senhor vai multiplicar a sua força. O Senhor vai multiplicar o seu vigor. Diga glória a Deus por isso. Isso é isso. Força. E que não tem nenhum vigor. Para quem não tem vigor, os jovens se cansam, se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas aqui é o poderoso, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Bom, quantos pode aplaudir o Senhor por essa promessa? Isso é poderoso. Ou seja, como águia, uma visão. Irmãos, a águia, oh meu Deus, a águia é poderosa demais. Você já viu como a águia cria o seu filhote? Já viu? É diferente, né? Ela cria lá no alto do penhasco, lá em cima. E o filhote está ali, ó, com a boquinha aberta. E a águia mãe vem, um alimento ali, só tem um trabalho de mastigar. Aí passa 6 meses, a águia mãe já fala: eu tenho que treinar o meu filhote para ser quê? Outra águia. Para você ser uma águia, você precisa ser discipulado por uma águia. Essa águia mãe chega num determinado que o filhote pega uma altura ali, quase 1 ano e 2 meses. Treinamento é de 1 ano e 2 meses a 2 anos. O filhote está ali habituado, meses, tudo recebendo na boca, só abrindo a boca. Chega um dia, a águia mãe já cresce as asas. Aquele filhote, mas o que aconteceu? As asas estão abertas. E a águia mãe pega o filhote e empurra, meu irmão. Acabou. Não vem mais o alimento não. Aquele filhote, ele desce e vai caindo. A águia mãe observa. Se ela vê que ele vai morrer, o que ela faz? Vai lá e pega. E volta ele para o ninho. Ele volta e fala: passou o estresse dela, né? A águia mãe agora está normal. E aí vem a águia mãe de novo. E ela fala, a águia filha o quê? Abre a boquinha, pensando que a mãe vai colocar o alimento. Não, cresce as asas novamente. O que ela faz? Puf! Empurra o filhote. Aí ela vai cair. No segundo voo, ela não pega o filhote. O que ela faz? Ela começa a voar. E aí o que ela cria? Independência, para se tornar uma águia. Visão de águia. Meu irmão, a gente tem que sair da sombra às vezes. A pressão às vezes faz parte.
Mas os que esperam no Senhor, confiam no Senhor, não se cansam, não se fadigam, correrão e alcançarão seus objetivos, alcançarão seus propósitos da sua vida. Os propósitos que Deus coloca no seu coração, você tem que ser o primeiro a acreditar. O Senhor me deu uma visão de águia, eu tenho o Espírito do Senhor. Deus não me deu o espírito de covardia, Deus não deu o espírito de medo. Na multidão da morte aqui é só medo, não tem esperança, está paralisado. Mas na multidão de discípulos do Senhor, é a multidão dos vencedores, irmãos. É uma multidão que tem vida, é uma multidão que tem propósito. O Senhor está nos levantando para isso. Diga glória a Deus por isso. Diga para o seu irmão: meu irmão, você é uma águia. Aleluia. Vamos voar, vamos avançar. Põe novamente o versículo 31 para mim. Isaías 40, verso 31. Olha que coisa maravilhosa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aquele que põe a mão no arado não vai olhar para trás. Não há retrocesso. O justo viverá pela fé. Diga glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, e nesse encontro das duas caravanas, para pensar, irmãos. Aquela caravana de morte estava indo para o enterro. Quantas pessoas que ele não está vivendo, ele está sobrevivendo. A vida parece um enterro. Tem alegria, tem conquista, não tem fruto, não tem nada. Aí chega a caravana cheia de vida, cheia de fé, e ministra a vida. Irmãos, nós somos levantados por Deus para ministrar vida. No ambiente onde nós estamos, nós somos levantados para ministrar a vida. E quando você libera a vida da parte de Deus, a morte é tragada. Sabe, isso é tão poderoso, porque Deus, para Ele atuar na terra, a Bíblia fala que Deus deu aos filhos dos homens a terra. E para Deus atuar na terra, Ele precisa de um profeta para liberar a vida, para falar da parte de Deus. Foi isso que o Senhor ensinou para o profeta Ezequiel, lá no Vale de Ossos Secos. Abre comigo, Ezequiel 37, para nós lermos essa história. Ezequiel 37, aleluia. Versículo 1 ao 11. Porque a multidão da morte, ali em Lucas 7, em Naim, ela foi transformada também numa multidão de vida. Então, onde a multidão de vida chega, não há mais duas multidões, se torna uma, e tudo se torna com vida, porque aqueles que são agentes de Deus são levantados para mudar ambientes. Olha o que diz lá, Ezequiel 37, versículo 11: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos, sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar e vós vivereis o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porém em vós o meu Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei, como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então Ele me disse: profetiza ao Espírito. E profetizava,
ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenaram, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército de grande e extremo. Diga glória a Deus, irmãos. Que coisa poderosa, meu Deus, isso aqui é muito poderoso. Então, o Senhor ali leva o profeta Ezequiel. O profeta, ela faz parte da caravana de vida. Ele é cheio de vida. O Senhor queria mostrar para Ezequiel o poder, a unção que ele carregava. Havia ali uma multidão de ossos secos. Ossos secos. Ele falou: Ezequiel, por acaso esse cenário, esse ambiente pode mudar? Sabe, irmãos, às vezes você está num lugar, fala: nossa, esse bairro aqui não tem nenhuma célula. Você vai entrar naquele bairro, às vezes sua célula nunca vai. Você fala: esse bairro aqui ele vai ser cheio de células. Que eu estou profetizando. Irmãos, eu lembro quando eu assumi a célula ali no Gaivota, nós tínhamos uma célula ali, cujo anfitrião nem era da videira. Pedro está aqui, né, o pai dele, o Gustavo, nem era da videira. Eu falei: Senhor, o Senhor me não coloquei por acaso, algo vai ser acontecido. Nós multiplicamos, hoje nós temos 3 células de adultos lá, temos 2 células de jovens lá, temos 3 células de crianças. Diga glória a Deus, irmãos. São 8 células no lugar que não tinha, porque foi profetizado. Nós temos que profetizar. Irmãos, você, onde você está, você tem que liberar a palavra de vida. Porque o Senhor perguntou: Ezequiel, por acaso esses ossos vão voltar a viver? Ezequiel falou: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E ele falou: então só fala, profetiza, libera a palavra, libera a vida. Irmãos, à medida que nós liberamos a palavra, à medida que nós liberamos a vida, as coisas mudam, os ambientes mudam. Nós somos chamados por Deus para mudar ambiente. A sua célula tem poder de mudar o ambiente do bairro. Tem o poder, irmãos. Então nós temos que entender isso. Agora, a grande chave é, e nós precisamos decidir: qual multidão eu faço parte? Qual multidão? Quando você vê lá fora no mundo, só existe medo, tomando conta das notícias ruins, sonhos que são enterrados, as preocupações que crescem, as ansiedades que crescem. O que é ansiedade? É falta de fé. Ansiedade é a preocupação com o futuro. No caso, um jovem: será que eu vou encontrar a pessoa que eu vou casar? Será que eu vou fazer a faculdade? Será que eu vou ter autonomia financeira? Será que eu vou ter... Sabe, são muitas ansiedades, muitas preocupações. Eu quero falar para você: você faz parte da caravana de vida. E na caravana de vida, meus irmãos, busca o reino do céu em primeiro lugar. Todas as outras coisas vos são o quê? Acrescentadas. No tempo certo, Deus acrescenta. No tempo certo, Deus acrescenta. No tempo certo, Deus acrescenta a condição de você fazer sua faculdade. O tempo certo, Deus acrescenta a condição de você casar no seu futuro, conhecer a pessoa. O tempo certo, o Senhor acrescenta a você autonomia financeira. O tempo certo. Não preocupa com essas coisas não, que elas não sejam motivo de ansiedade, não sejam motivo de estresse emocional. Mas saiba, você é alguém que portador de boas novas. E eu queria perguntar: quantos aqui querem fazer parte da caravana de vida? Amém? Eu queria convidar você a ficar em pé nessa noite, meu irmão.